Oi para você que está assistindo aqui o nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de uma série chamada O Legado de Júpiter, né? Que é uma série baseada numa HQ do Mark Millar, que é responsável aí por várias produções que já estão na tela, né? Já foram feitas aí adaptações das obras dele. Ele é um famoso quadrinista, né? Ele fez, por exemplo, Kick-Ass, ele fez Kingsman, ele fez várias outras coisas que já foram adaptadas. E agora está chegando aí na Netflix, que pretende fazer aí um universo compartilhado, talvez, das obras do Mark Millar. Mas, assim, é uma série que fala sobre super-heróis, mas tem outros temas por trás que a gente gostaria de discutir aqui com você também. Acontece que neste vídeo a gente não vai falar só a nossa crítica, a gente vai fazer comentários, considerações a respeito do final desta série. Então a gente avisa, como sempre a gente avisa aqui, se você não quiser tomar spoiler, a gente vai avisar antes, a gente vai falar, olha, a partir daqui tem spoilers, aí você para o vídeo e volta depois que você terminar de assistir a série. A gente vai falar a primeira crítica sem spoilers e depois a gente vai comentar aí alguns aspectos do final desta série que a gente pode falar que, enfim, não vou falar porque vai acabar atrapalhando para você que não quer tomar spoiler. Se você quiser saber então a nossa opinião a respeito desta série O Legado de Júpiter, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você, como sempre, para se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E, se possível, a gente queria pedir para você também entrar no nosso Instagram e seguir a gente lá. A gente está no @canal 5 Tons. Esta série, O Legado de Júpiter, ela conta a história de um grupo de super-heróis que está protegendo a Terra há várias décadas, né? Eles têm ali um código deles, que é o que eles seguem, né? Uma regra de conduta deles, que eles precisam seguir para que eles não sejam considerados pessoas poderosas demais para tomar o poder, por exemplo, ou para fazer mal para as pessoas. O intuito deles realmente é proteger a humanidade, então eles seguem esse código. Acontece que eles estão envelhecendo, eles estão ficando cada vez mais velhos, estão ficando cada vez mais fracos, vamos dizer assim, né? Eles não têm mais o mesmo pique de energia que eles tinham antigamente, e eles também, né, ao mesmo tempo que eles são os vigilantes da Terra, eles também precisam treinar os seus sucessores, né, os outros super-heróis que têm poderes também e que vão sucedê-los em algum momento no futuro. Acontece que alguns desses super-heróis são filhos deles mesmos, né? Tipo, são filhos dos próprios super-heróis que são esses senhores já, essas pessoas mais velhas que estão aí sendo os vigilantes do planeta. Acontece que a história toda começa, na verdade, quando um vilão chamado Estrela Negra, né, o Black Star David Bowie, ele acaba fugindo da penitenciária para super pessoas, né, para superpoderes, e ele acaba sendo ferido por um rapaz chamado Brandon, que usa o codinome de Paradigma. Ele é filho de um dos mais populares super-heróis do planeta, que no caso é o Utópico, que usa o nome de Utópico. E a partir daí, então, que começa uma grande escala de violência entre os jovens super-heróis e tem toda a questão moral também a respeito dos velhos super-heróis, e que se mostra, né, aqui que esses mais jovens, eles não estão muito afim de seguir o código, de seguir aquelas regras de conduta, né, que pedem que os super-heróis acabem prejudicando o planeta, prejudicando a humanidade, e enquanto isso também eles se tornam mais vaidosos, se tornam mais inconsequentes, eles se tornam pessoas mais egoístas e tal, e isso pode gerar um problema para o planeta ao invés de ser uma solução. Ao mesmo tempo também a gente tem toda a questão dos velhos super-heróis que estão nesse dilema moral de saber se eles já estão ultrapassados, se as regras que eles se impuseram ainda podem ser vigentes, se o mundo não mudou o suficiente para ter algumas alterações nisso aí. Então essa série, como você percebe, ela fala sobre super-heróis, ela tem efeitos visuais para isso, né, para mostrar aquela coisa do super-herói voando, a capa e tal, mas também tem muitos questionamentos em relação a coisas que são atuais pra gente, né? São coisas que a gente nunca para pensar, mas que realmente são questionamentos muito válidos. Como, por exemplo, toda a noção do que a gente tem de bem e de mal, de certo e de errado, todas essas coisas são discutidas aqui, de certa forma, explicitamente, também no subtexto. Essas coisas são discutidas no decorrer desta série, e é isso que faz com que essa produção tenha aí uma boa aceitação junto ao público. Ela pode ter uma boa aceitação junto ao público porque ela faz essas discussões ao mesmo tempo em que mostra uma trama que envolve super-heróis. Mas se você está esperando, né, que você vai ver um Vingadores, você vai ver um Batman vs Superman, muita ação, essas coisas, você vai se decepcionar porque essa série é mais drama do que série de super-herói. Pode ser que tenha gente que ache a série arrastada, que ache a série muito parada, que ache a série muito devagar para conseguir chegar
no seu ponto final. Só que é a intenção mesmo da série fazer isso, fazer com que a gente reflita ao invés de ficar só prestando atenção na imagem. Isso porque a história de super-herói que nos é apresentada nessa série, na verdade ela é só uma coisa figurada, para poder falar de outros temas que são mais sérios e bem mais reais. Duas coisas que precisam ser louvadas nessa série é a sua produção em si, né, direção de arte e figurino, que são realmente muito bem feitos, muito bem trabalhados, e que pelo que a gente pôde ver, né, em comparação com a HQ, que eu não li, mas eu fui atrás para saber se tinha muitas coisas iguais ou não, pelo que eu pude perceber, a direção de arte e o figurino conseguiram ser o mais fiel possível às HQs, né, a HQ no caso, desta série. Então isso já é um ponto extremamente positivo e é visualmente interessante, visualmente atrativo, né, você assistir essa série porque ela é muito bonita, né, muito bem feita, muito bem produzida. E tem também a questão das atuações, né, temos aqui boas atuações, lideradas principalmente pelo Josh Duhamel, que interpreta o Tópico, né, que é o líder, vamos dizer assim, deste pessoal, desses super-heróis, mas tem um grande elenco que também está bem afinado, está bem entrosado e consegue passar pra gente essa história como um todo. Mas, né, tem um baita mas aí, como eu falei, muita gente pode achar essa série um pouco arrastada e de fato ela tem pontos em que a série parece que ela está rodando no mesmo lugar e não sai do lugar. Isso acaba sendo, evidentemente, um problema de ritmo que pode muito bem ser consertado na segunda temporada, que eventualmente será feita. Eu acho que essa série vai fazer sucesso, mas ela pode ser feita na segunda temporada porque tem um gancho gigante, enorme, colossal para uma segunda temporada, né? É evidente, a gente vai falar isso daqui a pouco, que tem pontos aqui que podem ser trabalhados numa segunda temporada e dar mais dinamismo para essa história, porque é o que está faltando na primeira. Mas também a gente precisa entender que, como uma visão de uma série com várias temporadas, nessa primeira eles tentaram apresentar os personagens e apresentar a história. Isso pode ser uma desculpa, né, por conta de toda essa lentidão que a gente percebe em alguns episódios, mas no fim das contas, quem chega até o fim não se decepciona. Coloca aí nesse caldeirão um monte de mistura de mitologia, coloca aí referências pop, essas coisas todas que geralmente nesse tipo de série tem, e a gente tem uma série que tá mais pra bom do que pra ruim. Então pra nós aqui do canal Cipitons, essa série merece 4 estrelas, é o tipo de série que você com certeza vai gostar bastante se você tiver paciência para chegar até o fim e entender quais são realmente as intenções dos produtores, a intenção dos roteiristas dessa série, qual é a mensagem que quer passar. Então, como a gente falou, a gente vai parar, e você pode parar aqui agora, se você ainda não assistiu o final da série, você pode parar por aqui e voltar depois, porque a gente vai discutir alguns pontos a respeito do final dessa série que a gente gostaria de falar. Para quem já assistiu, se você não assistiu, por favor, para. Então, se você está aqui, porque você já sabe que a gente vai falar algumas coisas a respeito do final dessa série, e a gente queria falar principalmente com você a respeito de toda a questão envolvendo o super-herói chamado Onda Mental, que é um dos catalisadores desse final, né? No final da série, o Walter, que é o Onda Mental, ele consegue aprisionar o clone do Estrela Negra dentro daquela coisa lá dele que ele tem, de aprisionar as pessoas dentro da mente. Ele entra dentro da mente do Estrela Negra para conseguir a localização de Skyfox. E enquanto ele está fazendo isso, ele fica preso dentro do Reino das Sombras, né? Que é aquilo que a gente acompanha nesses episódios finais. Foi o Skyfox que prendeu o Ondas Mentais dentro desse Reino de Sombras apenas para fazer com que a Grace aparecesse por lá também, presa dentro desse lugar sombrio que é mostrado na série. É revelado então que o Raiko, né? Acho que esse é o nome, Raiko, ele tem mantido o Ondas Mentais preso dentro deste Reino das Sombras. Quase no final da série, eventualmente, ele acaba deixando, né, o Ondas Mentais sair, mas foi ele que deixou ele preso lá. Então, o Ondas Mentais ele é liberado desse coma forçado no qual ele estava, com a ajuda de Grace e do Raiko lá. Acontece que no final desta série, né, a gente acaba ficando com mais dúvida a respeito das coisas do que certeza. Porque o que acontece? A série deixa muitas pontas soltas para resolver só na segunda temporada, é um ganchinho mesmo. Isso porque o grande vilão, né, o Estrela Negra, ele não é morto, ele é espancado pelo Brandon, ele realmente apanha bastante. Acontece que ele não morre, ele fica vivo, ele está bem machucado, e isso obviamente vai ter consequências na segunda temporada, porque ele não vai deixar barato, vai querer voltar e vai querer se vingar com certeza. Acontece que enquanto, né, o Estrela Negra ocupa muito espaço dentro desta primeira temporada da série, Skyfox quase não aparece, então isso faz com que a gente tenha também a sensação de que ele vai aparecer mais na segunda temporada e vai se revelar realmente como um dos grandes personagens da série. Isso porque, conforme a primeira temporada passou, se você
acompanhou, você sabe que ele se tornou um dos grandes antagonistas da história, né? Ele foi se revelando conforme a história foi passando, e no final dela, né, a gente descobre que ele, né, não aparece tanto assim, porque provavelmente ele deve voltar com uma carga maior na segunda temporada, com mais protagonismo, e aí sim ele se revelar como um todo, né? Revelar todo o seu poder como antagonista. Acontece que esta primeira temporada não dá pra gente as informações que a gente precisa para entender por que ele se tornou o grande vilão desta história. Isso também vai ser resolvido só na segunda temporada, porque a gente só fica catando caco, fica só vendo algumas coisas que estão acontecendo, a gente vai tentando ligar um ponto a outro, e no fim das contas a gente termina e não tem uma resposta definitiva. Então isso só vai ser resolvido mesmo na segunda temporada, infelizmente. Então isso não tem muito o que fazer a respeito. No momento que Sky Fox aprisiona ondas mentais dentro daquele reino das sombras, ele acaba revelando que ele vai ser o grande vilão do futuro. É visto pra gente também, a gente percebe que ele vai ser o grande antagonista. Isso também nos leva a um dos outros grandes mistérios, que é aquele relógio, né? O relógio misterioso que permeia boa parte desta trama. A gente não tem resposta sobre ele, a gente não tem como vaticinar aqui o que isso significa, o que o relógio quer dizer, ou qual vai ser a importância dele, porque ele só aparece meio que de relance, e provavelmente é aquela arminha de Chekhov, né? Se você não sabe o que é isso, vá pesquisar no Google, que é aquela coisinha que aparece num determinado momento que vai ter importância só lá na frente, vai ter importância só depois. Mas pelo que tudo indica, esse relógio ele tem grande importância para poder fazer com que os super-heróis, né, encontrem a tal da ilha, que é um fator importante dentro dessa história. A gente não entende porquê, eles sempre estão falando disso, mas a gente não consegue compreender o motivo de tanta importância dessa ilha. Parece que esse relógio vai ter alguma coisa a ver com isso. Fica aí para a segunda temporada mesmo, quase não tenho o que dizer a respeito desse final, porque ele deixa realmente muita ponta solta, e até o momento a Netflix ainda não confirmou se vai ter segunda temporada. A gente vai ficar esperando, mas eles realmente fazem isso depois de uns 3 meses para poder medir a audiência e tal, então daqui a pouquinho a gente já vai saber se vai ter segunda temporada ou não. Mas se tiver, é lá que a gente vai encontrar as respostas para todas essas perguntas. Por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix, lançamentos do cinema também. Então, a gente se vê e até logo. Tchau!